A novela da vida real especial de hoje mostra a história de um casal mineiro que enfrentou a esterilidade e venceu por meio da fé. Confira. Assim, minha relação com Deus era muito relapsa. Eu tinha o hábito de ir à missa aos domingos, mas basicamente se resumia aquilo. Não tinha um foco em estudar a palavra, ler um pouco mais sobre, né, aprender mais sobre Jesus, sobre toda a história, né, da Bíblia, do cristianismo. Não tinha um contato tão íntimo com a Bíblia, tão íntimo com Deus. Uma coisa muito mais pragmática, assim, do que propriamente de coração. Minha mãe sempre foi cristã, sempre ia na igreja com ela, ela ia muito na igreja lá de Venda Nova. Depois a gente acabou mudando para Esmeraldas e, coincidentemente, quando a gente foi para Esmeraldas, foi uma igreja da graça para lá também. Minha mãe, ela sempre foi muito católica, então ela sempre teve essa coisa de nos direcionar, né, para buscar a Deus. Sempre fez muita questão de que a gente fosse pessoas assim de caráter, né? E eu acho que uma das coisas que moldam muito o caráter da gente, né, é essa proximidade também com Deus. Depois de um tempo eu comecei a perceber que eu estava precisando de ter mais esse encontro com Deus. Eu me batizei com 14 anos. Frequentei missas aos domingos, eu era muito participante em comunidades, tocava em todas as missas, como diz, eu era o famoso rato de igreja, né? Ficava domingo a domingo, era fácil de me encontrar na igreja, assim, ensaiando com o pessoal para participar da liturgia musical, mas ainda assim estava precisando de mais alguma coisa, né? Em 2015, minha mãe faleceu devido a um câncer no fígado. E aí eu notei que depois desse período eu comecei a ficar mais relapso ainda com minha intimidade com Deus. Aí passou um tempo, eu conheci a Tamires, né, que é minha esposa. Eu sempre pedi a Deus um marido, eu sempre quis casar e ser mãe, era meu sonho de pequena. Eu sempre orando e Deus falando comigo que estava preparando e eu questionando a Deus, mas preparando, mas cadê essa pessoa? Aí eu formei, eu tô assim, não foi na faculdade, não apareceu. Aí comecei a trabalhar e não conhecia ninguém e Deus sempre eu orava e Deus me mostrava a palavra que estava preparando, que estava preparando. Não sou de ter amigos, de não sair, assim, igual eu sempre brinquei com a minha mãe, que a minha vida era ir para a igreja, trabalhar e ir para casa. Aí eu falei assim, eu vou me cadastrar num negócio de relacionamento. Aí lá eu achei um que você colocava até... Eu falei que eu era cristã, falava tudo, e aí eu conheci o José. Eu conheci ela, estava inclusive num casamento de um amigo meu lá em Patrocínio. E foi muito engraçado, porque eu fiquei olhando assim, né, os noivos ali, fazendo as trocas ali de votos. Aí, sabe quando você vira e fala assim, nossa, meu Deus, eu quero disso pra mim. Sabe? Quando você fala, nossa, eu acho que chegou a hora sabe, de ter alguém mesmo assim na minha vida. E um dia depois a gente começou a conversar na internet, né, bater papo e tudo, nos encontramos. A gente, né, como diz, foi construindo a nossa relação, né? Foi questão de 2 meses, depois eu pedi ela em casamento. Quando eu conheci ele, eu senti uma paz muito grande no meu coração. Aí apresentei para Deus e a gente começou a namorar e foi assim, com 2 meses de namoro ele me pediu em casamento. Foi pedir meu pai e sempre muito carinhoso comigo, com a minha família. Então nós ficamos noivos aí por 1 ano, mais ou menos, e no outro ano, em 2017, nós casamos. O José foi vendo assim mais a minha fé, eu ia aos cultos, às vezes ele ia, eu assistia na televisão, ele assistia. E a partir dali a gente já começou a construir nossa vida, né? Então vieram vários sonhos, né? Sermos pais, termos nosso cantinho, né? Conquistar o nosso carro. Começamos essa vida juntos, assim, né? Construir tudo junto ali. Eu lembro na época, quando eu a conheci também, até comecei a trabalhar para uma empresa no exterior. Eu fiquei mais ou menos uns 3 anos ali trabalhando para essa empresa. E aí ela começou a me levar mais assim para a igreja, né? Falou assim, vamos lá para você conhecer e tudo. Comecei a frequentar, mas ainda assim eu não estava no ponto, vamos dizer assim. Eu ainda estava precisando de mais engajamento ali. Eu precisava de ter mais essa proximidade com Deus. E aí, quando chegou em 2020, que as coisas começaram a sair um pouquinho dos trilhos, né? Mais uma vez,
por um descuido da minha parte, né, eu comecei a ficar um pouco mais afastado ali de Deus, né, assim, esquecendo de tudo que ele já tinha feito, né, e aí em 2020, essa empresa que eu trabalhava, né, o pessoal começou a desligar várias pessoas por conta da pandemia, então muitos contratos estavam sendo encerrados, o meu também acabou sendo encerrado eh, nesse período. Aí eu fiquei, né, obviamente desesperado, porque falei: "Meu Deus, eu tô casado, né, tenho uma casa, tenho contas para pagar, como é que eu vou fazer?". Aí eu consegui, entrar em contato com uma empresa que eu tinha trabalhado há muito tempo atrás e eles me readmitiram, falaram assim: "Ó, se quiser voltar, estamos de portas abertas". Falei: "Maravilha". Um mês depois eu adoeci, peguei covid. Eu posso falar que a minha fé cresceu, cresceu mesmo, foi quando o José teve Covid, que aí eu vi que Deus me fortalecia de uma forma que eu nem imaginava que ele podia me fortalecer. Ele começou a tossir, mas era uma tosse parecendo de gripe, uma tosse seca, assim. Aí a gente foi no médico, o médico lá, virose. Aí foi pra casa e tudo, ele falou assim, eu tô com o corpo ruim, não sei o que, voltando pro hospital. Aí, não, acho que pode ser dengue. Aí fez exame de dengue. Isso foi em agosto de 2020, que estava no auge de Covid, e o médico, hora nenhuma, falou de Covid. Foi no dia 8 de agosto de 2020. Já estava no pico da pandemia, né? Ainda não tinha vacina. Aí eu comecei a tossir muito. Tinha um pouco de secreção com algumas rajadas de sangue. Aí voltamos no hospital, na terceira vez o médico pediu uma tomografia. Aí fez essa tomografia, ele falou assim, você tá com uma pneumonia, mas você pode ir para casa tomar o remédio em casa. Isso a gente estava em Pará de Minas, no sítio dos meus pais, porque estava época de lockdown, né? Todo mundo tinha que ficar dentro de casa e tudo. E aí a gente veio para Belo Horizonte, porque o médico falou que era, não falou hora nenhuma que era Covid, e falou que era, fez o teste de Covid nesse dia que fez essa tomografia e falou pra gente não ficar perto de outras pessoas. Aí a gente voltou para nossa casa, viemos eu e ele. Aí no primeiro dia ele ainda com tosse e no segundo dia ele tossiu e tossiu com sangue. Aí ele já tossiu o sangue que voou na parede, o sangue. Eu fui até num pronto atendimento, o médico falou que era pneumonia para ser tratada em casa. Só que, assim, aí na segunda-feira eu tive uma melhora, na terça-feira a coisa degringolou. Eu fiquei muito ruim mesmo. Aí eu falei com ele, não, isso não tá normal, vamos no médico. Aí a gente foi em um pneumologista, ele custando a andar assim de cansado, muito cansado. Fui num pneumologista que já cuidava de mim e falou assim, olha, o seu caso não é de ficar em casa, o seu caso não é de tomar antibiótico em casa, o seu caso é internação. Falou assim, eu não vou nem te examinar. Ele olhou a ressonância que ele tinha feito, você vai pro hospital, mandou a gente ir pro Madre Teresa, já mandou o encaminhamento todo. Chegando lá, o José não passou nem pra triagem nem nada, já foram entrando com ele. E quando ele saiu dessa tomografia, ele saiu cuspindo sangue. Cuspindo muito sangue, vomitando sangue. Na época, eles ainda tinham muito aquele receio de falar é Covid, não é Covid. Né? Até porque também não tinham testes tão precisos para identificar. Aí nessa hora eu chorei muito, muito. Mas eu falei, Senhor, foi o Senhor que preparou o José para mim. E a gente tem muito o que viver junto ainda. E eu lembro que eu chorando, eu liguei para minha avó. Eu liguei para ela, falei, vó Maria, o José tá no hospital e ele tá cuspindo sangue. Ele tá cuspindo muito sangue. E os médicos não me falam nada. Só entraram com ele correndo. Aí ela falou assim, minha filha, abraça com amor e crer em Deus. Que Deus vai fazer a obra na vida dele. E dali o José já foi pro CTI, já levaram ele pro CTI. Eu despedi dele, eu perguntei à médica se eu podia no dia seguinte ver ele, ela falou que não podia e que ela me ligava para me dar notícia. E aí foi um verdadeiro pesadelo, né? Bem da verdade. Aí ela me ligou no dia seguinte para me dar notícia dele e falou que ele estava com uma máscara de oxigênio que tampava o rosto inteiro, que estava na mesma e que eles ainda não sabiam se era Covid, porque na época o exame de Covid demorava acho que uns 5, 6 dias para poder ficar pronto. E no dia 11, eles me deram a notícia que eu ia ser entubado. E aí eu chorei igual um menino pequeno, porque quem era entubado raramente voltava, né?
Então é que eu fiquei bem desesperado mesmo, assim, falar assim: "Ah, meu Deus, agora que eu não volto mesmo. Agora realmente, minha conta chegou". Aí foi no segundo dia, ela me ligou. Quando foi pro terceiro, da noite do segundo pro terceiro, eu acordei de madrugada com um aperto no peito, mas um aperto, eu só chorava. Eu fui ficar na casa da minha mãe, que eu não quis ficar em casa sozinha. Falou: vamos orar, minha filha, vamos orar. Aí a gente foi orar e eu senti aquele aperto no peito. Aí quando foi 6 horas da manhã, a médica me ligou e falou que teve que entubar o José. E na época, todo mundo falava que entubava, já morria. Entubava e morria, era só falar isso. Foram 28 dias em coma induzido no CTI, os meus rins pararam completamente, eu tive que fazer hemodiálise no CTI, tive que fazer uma ecoversão, porque o coração, a cavidade do coração começou a encher d'água, né, por conta do período que eu fiquei ali. Eles tiveram que me desligar toda a parte neuromotora, então eles deram um sedativo muito forte para eu ficar, além do coma induzido, né, eu não mexer absolutamente nada, porque o meu organismo estava lutando contra o respirador. Então, o respirador não estava conseguindo fazer o trabalho dele, né, literalmente. Então, eles precisaram de me desligar. Falei, meu marido, ele vai voltar e ele vai voltar perfeito, porque começaram a falar também, porque tem gente que volta e acontece isso, tem gente que volta e acontece aquilo. Quando foi confirmado que ele estava com Covid mesmo, os meus pais voltaram para a roça. Depois eu fiz o teste, eu também estava com Covid e para não passar nada, ficou eu e meu irmão na casa dos meus pais, porque meu irmão não me deixou sozinho. Eu fazia o SOS da Fé, na época era com o pastor Rogério. Tinha a volta da Vitória e o missionário falou assim: você não vai ficar sentado aí não, você levanta e vai fazer a volta da Vitória. Eu tô assim: ai, que vergonha, eles vão ficar olhando. Eu tô assim: vergonha nada. Eu vou levantar e vou dar a volta da Vitória, que eu vou ter a minha vitória. E eu assistia culto, eu orava, o missionário apresentava água. Eu consagrava a água e tomava o que eu falava, que o José, a gente tinha casado, a gente era uma só carne. Então, se eu estava tomando, ele estava tomando, que Deus ia tocar nele. 4 dias que ele estava entubado, a médica deixou eu ir ver ele. Eu fui, era outra pessoa, todo cheio de fio, assim, o tubo, muito inchado, assim, não parecia meu marido que estava ali. E nesse período que eu fiquei em coma, foi uma coisa assim terrível, porque apesar de que eu estava desligado ali, mas a minha mente, né, estava trabalhando ainda, estava, como diz, o cérebro ainda estava funcionando. E eu lembro que assim, eu tive pesadelos terríveis, assim, eu estava num lugar assim escuro, frio, assustador mesmo, assim, sabe? Eu tinha a sensação de como se eu tivesse ao tempo todo assim sendo espreitado por algum tipo de besta, alguma coisa que quisesse me consumir. E eu lembro que nesses devaneios, nesses sonhos, não sei como é que eu posso chamar de visões, eu lembro que eu falei assim: "O Senhor me salva, meu Pai, pelo amor de Deus, me tira daqui". E eu sei que eu acordei, né, como diz, né, acordei assim, né, durante o período de coma, eu despertei assim numa outra espécie de sonho, né, que eu estava num lugar assim, parecia uma fazenda, um lugar mais tranquilo, né, e aí eu fiquei naquele sonho assim de sempre pegando o carro, indo para a estrada, indo para qualquer lugar assim, mas nunca chegava lá. Ficava o tempo todo assim, mas pelo menos eu falava assim: "Bom, já não estou mais naquele lugar horroroso", né. Era 1 hora por dia, que aí ela começou a deixar eu ir todos os dias. Eu ia todos os dias, eu orava com ele, eu segurava na mão dele e falava com ele para não desistir, que eu estava aqui e que a gente tinha muito o que viver ainda, que a nossa história estava só começando. Eu lembro que eu tive uma outra visão, um outro sonho, que eu estava numa espécie de auditório, tinham várias pessoas junto ali comigo, e nisso subiu uma pessoa, né, tinha um púlpito assim, né, no meio do auditório, e uma pessoa subiu assim e começou a chamar todo mundo, né. Aí chegou a minha vez, me chamou, né, falou meu nome assim, e com aquela voz assim, sabe, que parece até que faz a terra tremer. E virou para mim e falou assim: "José Samarov Júnior", eu falei: "Sou eu. Por que você acha que você deveria voltar?". Aí eu falei assim: "Olha, eu tenho minha esposa, eu tenho vários sonhos que ainda não concretizei, eu queria ser pai, eu queria construir família. É claro que se não for, né, para isso acontecer, se tiver chegado a minha hora, tudo bem, mas tem pouco tempo que eu
eu tenho de casado, então eu gostaria de aproveitar mais. Essa pessoa virou e falou assim: então nós vamos deliberar e daqui a alguns dias você vai saber a resposta. Aí o médico falou que ia começar a tentar tirar a intubação dele. Aí não conseguiu, aí fizeram a traqueostomia. Passou alguns dias, eu acordei do coma. Eu estava no CTI ainda, tentando entender o que tinha acontecido, porque para mim a sensação que eu tinha é como se eu tivesse sofrido um acidente e voltado para o hospital. Foi uma coisa muito estranha, eu não conseguia explicar. A minha esposa veio e contou para mim, falou assim: ó, aconteceu isso, você ficou doente, você teve Covid, você ficou em coma induzido por tantos dias. E eu, assim, escutando aquilo, né, falei: meu Deus do céu. E eu lembrando de tudo isso que eu tinha visto, né, nesse período que eu estava em coma, e eu falei assim: gente, isso tá me soando como um chamado. Isso para mim é uma coisa assim do tipo: olha, não perde intimidade com Deus, não. Se você quer ser salvo, se você quer, né, se você quer de fato intimidade com Deus, procure essa intimidade com Deus. E eu lembro que eu estava ainda no hospital e eu virei para minha esposa e falei assim: olha, eu tomei uma decisão na minha vida. Ela: o que foi? Assim, eu vou aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Meu único e suficiente Salvador. Não quero mais ninguém, só Jesus. Quando foi no dia 8 de outubro, eu desci para poder pegar um lanche. Aí, quando eu voltei, ele falou assim: eu quero aceitar Jesus. Como que faz? Você pode me perguntar? Como que é? Aí eu tô assim: amorzinho, eu acho que o Gilbert ainda tá aqui. Tinha um enfermeiro que sempre nos atendia lá. Ele era pastor da Igreja Internacional da Graça lá de Venda Nova. Foi muito tempo. E aí ele falou assim: olha, é isso mesmo que você quer? Você quer aceitar Jesus? Você quer ter esse compromisso com Deus? Né? Você quer se firmar perante a Deus? Eu quero, é isso mesmo que eu quero. E aí eu lembro que ele fez uma oração muito bonita. E depois que eu fiz isso, eu comecei a sentir melhoras. E eu fiquei muito emocionada, eu só chorava, eu liguei para a mamãe para poder contar para ela, liguei para minha avó para poder contar para ela, todo mundo ficou muito feliz e tudo. Depois de 30 dias de CTI, ele foi pro quarto. Quando foi pro quarto, a gente descobriu que ele teve Guillain-Barré e que o José não mexia um dedo. Eu só lembrava que a minha avó falou comigo para eu abraçar com amor e que Deus estava comigo. E eu fiquei com ele dentro do hospital 2 meses direto. Eu não saí de lá. Eu dormia e acordava dentro do hospital. Eu falei com Deus: ele é meu marido. O Senhor preparou ele para mim. E eu que vou cuidar do José. O Senhor vai me capacitar que eu vou cuidar do José. Quando eu saí do CTI, eu estava num processo de tetraplegia temporária. E eu estava traqueostomizado, então eu não conseguia falar e não conseguia me mexer. Então eu ia ter que fazer fisioterapia. Só Deus sabe quanto tempo eu ia ficar no hospital, por conta justamente dessa dependência. Eu trabalhava de lá de dentro do hospital. Eu conversei com a minha chefe, eu levei meu computador para lá, a gente já estava trabalhando de casa. De manhã ele tinha fisioterapia, de manhã era banho, ele fez o meu diálise. Deus foi muito bom, que minha chefe foi muito compreensível comigo e eu consegui cuidar dele. Deus me fortaleceu e a gente ficou 2 meses dentro do quarto. Eu comecei a melhorar muito mais rápido, eu comecei a recuperar meus movimentos. No dia do aniversário da minha esposa, eu consegui mexer o meu braço pela primeira vez depois de muito tempo. Então, assim, as coisas começaram a progredir. Começou a sentar. O dia que ele sentou a primeira vez, ficou nem 5 minutos sentado, já ficou cansado. O pescoço não aguentava segurar, como se fosse um neném mesmo. Foi melhorando, melhorando. Aí quando ele começou a conseguir ficar em pé no andador e passar para a cadeira de roda, o médico liberou ele. E falou assim: agora você pode ir para casa que você vai melhorar o resto em casa. Graças a Deus, né? Graças ao bom Deus, ele intercedeu por mim naquele leito de hospital e falou: olha, você ainda tem muita coisa para fazer. E eu lembro que até eu pedi uma cópia do meu prontuário. São mais ou menos 650 páginas. Você vê ali 650 páginas que Deus segurou na minha mão o tempo inteiro. Porque no período que eu estava no CTI, se não fosse Deus segurando na minha mão, eu não estava aqui não para contar essa história. Nessa época ainda o José fazia hemodiálise e o médico falou comigo que não sabia se ele ia voltar, se não ia precisar, se ia precisar continuar fazendo ou não. Eu falei assim: não, o Senhor Jesus te restaurou por completo.
você não vai precisar fazer isso. Antes dele sair do hospital, ele já parou de fazer hemodiálise. Aí a gente teve alta, ele ainda estava na cadeira de rodas. E depois ele foi para o andador. Aí depois ele foi para muleta. E hoje ele está uma bênção. Eu falo que ele é o meu primeiro milagre. Eu falei, gente, realmente eu precisava de ter, né, de ter tudo isso, de passar por todas essas coisas, para falar assim, não, eu preciso de estar perto de Deus. Eu preciso de Deus na minha vida. Ele é a resposta para tudo. Ele, vamos dizer, é o princípio, é o fim, né? É aquele que de onde todas as coisas vêm. Eu era muito relapso também no trabalho, eu não tinha muito foco, então meu foco melhorou. Depois que eu comecei a focar ali mais em saber da palavra. Então, eu vi que eu comecei a melhorar enquanto ser humano também, né? Eu senti muito mais essa presença de Deus na minha vida. Eu escutei por muitas vezes Deus falando comigo de forma muito clara, né? Assim, em momentos que às vezes eu estava ali no quarto, quietinho, fazendo alguma oração, eu escutava Deus falando no meu coração. Então, isso é uma coisa que eu não tinha, justamente por conta um certo sincretismo religioso. Então, isso acabava atrapalhando essa intimidade com Deus. Hoje, eu já vejo que eu tenho muito mais disso, né? Eu vejo que vale muito mais a pena a gente estar próximo de Deus, a gente estar buscando a Ele todo dia, não só para pedir, mas para agradecer também. Eu aprendi também a ser mais grato, mais paciente. Eu era muito impaciente, muito nervoso. Às vezes eu proferia palavras muito feias. Hoje eu já tenho um controle muito maior sobre isso, né? Então, são coisas que eu vi que foram melhorando. E a partir do momento que eu tirei essas coisas ruins da minha vida, muitas outras coisas boas começaram a aparecer. Porque aquele negócio, o mal não coexiste com o bem. A partir do momento que você tira o que é mal, o bem prevalece. Vencida a batalha contra o Covid, José e Tamires seguem rumo ao sonho da paternidade. Nós já tínhamos esse sonho, né? No momento que nós casamos, ele já foi com esse sonho. E desde quando nós casamos, nós começamos a tentar, né? Todo o processo ali. Só que tinha muitos falsos positivos, né? Não tinha, de fato, uma gravidez ali efetiva. E foi passando os anos e eu não engravidava. E eu tô assim, é na hora de Deus, é na hora de Deus. Na mesma hora, do mesmo jeito que eu demorei a encontrar o José, na hora de Deus vai chegar o meu filho. Aí depois que o José recuperou do Covid e tudo, a gente começou a pesquisar, a fazer exames, a procurar médicos. Na verdade, em 2022, nós voltamos ali o processo, né, de tentar termos nossos filhos, e a coisa só, como diz, né, postergava porque não dava um resultado efetivo. Depois da Covid, né, eu fiz alguns exames, e tanto eu quanto minha esposa nós fizemos exames. E assim, a minha parte reprodutiva por conta da Covid estava assim, pela misericórdia, não tinha como. A gente começa a ficar assim, o que está acontecendo? Por que eu não engravidei ainda? E eu fui em muitas clínicas de fertilização, fiz muitos exames e todos os médicos falaram comigo que naturalmente era impossível de eu engravidar, porque minha reserva ovariana era muito baixa e o espermograma do José não era nada bom, principalmente por causa do Covid. Os médicos falaram assim, olha, do jeito que você está aqui, só um milagre para você conseguir engravidar sua esposa. E ela, por sua vez, também teve alguns problemas ali, porque ela tem, quando ela fez uns exames, né, um deles é o antimileriano, que é um exame que vê a reserva ovariana, a reserva ovariana dela está baixíssima. Então, a indicação era fertilização in vitro. E não deram certeza para a gente também, que se a gente fizesse a fertilização, que eu ia engravidar. Todo lugar, toda clínica que nós íamos, todos os médicos que nós consultamos falavam, é FIV, não tem jeito. Só se acontecer um milagre. Eu falei, beleza então. Então espera aí, segura as pontas aí que daqui a pouquinho chega, né? Teve um dia que eu despertei e eu falei assim, não, os filhos são herança do Senhor, eu não aceito isso. Eu vou ter meu filho e de forma natural. Eu não vou ter que fazer tratamento, eu não vou ter que fazer nada. E aí eu conversei com o José e ele foi nesse propósito comigo. A gente começou a orar, a gente começou a fazer campanha.
Aí nós começamos, né, a pegar firme com Deus ali, falou, não vamos aceitar fazer esse negócio de FIV, não. Nós vamos fazer campanha, o que for necessário, nós vamos pegar firme com Deus, nós vamos fazer jejum, tudo que for preciso. Mas nós vamos, assim, nos entregar completamente, entregar nesse sonho nas mãos de Deus, que eu tenho certeza que vai fazer o melhor que foi pra gente. Finalzinho de 2023, nós até participamos daquele projeto, né, de vida que o pastor Rogério até tinha proposto, né, para todos nós, né? E nós escrevemos nos projetos de vida, nas campanhas, tudo que nós fizemos, nós colocávamos ali, né, sobre a nossa vontade de sermos pais. Vamos dizer, agarramos firme com Deus. Foi coisa de 4 meses eu engravidei. Iníciozinho de 2024, aí nós recebemos a bênção. Eu descobri que eu estava grávida em fevereiro de 2024. Minha esposa fez o teste, viu que estava grávida, aí assim, só alegria. Eu estava sentindo assim meio estranha, aí eu fui, comprei teste de farmácia mesmo, fiz. Aí eu cheguei, amorzinho, eu tô grávida. E eu ajoelhei no chão, chorei, agradeci a Deus. Aí fiz exame de beta-HCG. Aí nós olhamos assim, o beta-HCG dela e falei assim, olha, eu sou de exatas, não sou da área de biologia, de ciências médicas, mas esse beta-HCG que tá alto, eu tô achando que tem mais de um aí. E foi engraçado porque nós fomos no ginecologista, ele foi lá ver os exames, na hora que ele tava saindo assim, falou assim, e aí, tá preparado para gêmeos? Eu falei, nossa, será? Eu falei, meu Deus do céu. Quando eu fiz o ultrassom, o médico falou comigo, você tá vendo ali na tela? Eu tô assim, são 2 monitores? Ele, não, são 2 nenéns. Aí eu falei, nossa, Deus mandou a bênção dobrada. Aí ela olhou e falou assim, quê? São 2? O médico falou, são 2. Eu falei, meu Deus do céu, Deus é maravilhoso. A gente tava esperando, como diz, um já tava bom, né? Aí vieram 2, aí foi só alegria, né? Aí começamos a fazer toda a rotina de pré-natal, fazer os acompanhamentos, os exames. Aí foram confirmados os sexos do bebê. Aí foram 2 meninos, né? Aí nisso a gente já começou aquele negócio. Bom, então vamos ter que pensar no nome do outro, porque um a gente já sabe que é Levi, né? É o Levi e o Davi. E aí, no dia 15 de setembro, né, de 2024, aí as bênçãos vieram, assim, com muita saúde para o mundo. Davi e o Levi nasceram praticamente com o mesmo peso, 2,4 kg ali, mais ou menos, né? A mesma altura ali, por volta de mais ou menos uns 50 e poucos centímetros, né? Eles muito saudáveis, graças a Deus. Todo momento eu tive fé em Deus. A todo momento. Perfeitos, da mesma forma como Deus prometeu para a gente nos nossos corações, que eles viriam perfeitos e saudáveis, vieram perfeitos e saudáveis. Todos os exames, teste do pezinho, nada, absolutamente nada, nenhum tipo de doença, nenhum tipo de problema congênito, tudo, sim, perfeito, do jeito que a gente pediu a Deus. São as minhas heranças do Senhor. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Ele cumpre em tudo na nossa vida. Só a gente ter fé, a gente pedir e conhecer a Deus e buscar. Só crescendo na presença do Senhor. Está completa, nossa família completa. De 2, Deus fez 4.